Você alguma vez já se perguntou qual é o meu propósito? Esse vídeo é para você. Para que eu nasci? Esse vídeo também é para você. Qual é o propósito da minha vida? Esse vídeo é especialmente para você. Esse vídeo vai te explicar algo fenomenal e uma história real de um homem que colocou o seu nome na história. Exatamente. E pelo tema você já viu. Olha o tema. Descubra o seu propósito. É a incrível história de William Colgate, que é o sabão de Deus. Como o sabão de Deus? Vamos começar a contar essa história magnífica e maravilhosa. Ela vai mudar a sua história. Até o final. Assista até o final, porque no final tem uma moral que eu te garanto. Se você estiver sentado, você vai levantar. Se você estiver levantado, você vai pular. Mas que história é essa? Vem comigo que eu vou te explicar a história de William Colgate. Em 25 de janeiro de 1783, nasce William Colgate. E aí ele nasceu na Inglaterra. Só que seu pai, ele era um visionário e ele estava ali com problemas políticos ali naquela região da Inglaterra e decidiu mudar de lá porque estava sendo perseguido. E foi para os Estados Unidos. Uau! Nova York. Uau! Olha que interessante, Nova York era para ser em Recife. Não, lamento dizer. Recife era para ser uma das cidades mais ricas do mundo. Mas se você quiser, depois eu conto essa história. E aí ele foi para lá. Chegando lá, o seu pai e a sua mãe, Dr. Robert e Dona Mary, foram para uma fazenda e pegaram um pedaço de terra e começaram a plantar. Porém, a coisa foi ficando mais dificultosa, ele plantava e não nascia, e quando nascia era simplesmente para manter a família, até que o pai, naquela endividado, tomou uma gravíssima decisão. Chegou e falou assim para a família, falou: filhos, eu vou ter que vender os animais, o cavalo, a vaca, para pagar o que nós devemos. Porque ele era uma pessoa íntegra, ele sempre uma pessoa temente a Deus, e ele falou assim: não temos saída. E aí naquele momento William, como filho, olhou e falou assim: pai, eu tenho uma coisa para falar para o senhor. Aí ele: o que, meu filho? Eu, orando a Deus, pedi uma confirmação a ele. E eu vejo que o senhor acabou de dar essa confirmação. Ele: como assim, filho? Como assim? Pai, com a sua bênção, me permita ir para a cidade, porque Deus, na oração, mostrou que eu ia para a cidade. E com o que eu ganhasse lá, eu poderia ajudar o senhor. O pai, corroído por dentro, mas vendo que era algo de Deus, falou assim: filho, eu te abençoo, com muita dor, peso na alma, mas se Deus falou com você, eu abençoo. Naquele momento, a mãe de William começou a chorar, mas com uma lágrima contida, porque pai é aquele que é águia, empurra. Mãe é aquela que acolhe. Concorda comigo? Então, a família precisa de um pai. E naquele momento, o pai, Dr. Robert, como águia, abençoou o filho. Só que antes de sair com aquela situação penosa, todo mundo, aquele senso de tristeza, de sentimento de perda do filho, a mãe, na sua bênção, como era a mulher de Deus, ela falou: filho, vem cá, pega a Bíblia. Aí o filho: tá, mãe, o que foi? Pega a Bíblia. Abriu em Malaquias 3:11. Olha aí para você. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E agora eu quero mostrar para você também, olha que no original, no Taná, que é muito legal, olha como está escrito lá. Malaquias 3:10, usando a Taná.
Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz Adonai dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se eu não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Gente, essa tradução é magnífica, eu acho ela é a mais próxima do hebraico. Gente, vale a pena ler de novo. Olha aí de novo, para você entender, olha o que a mãe de William Colgate fez com ele antes dele sair de casa. De repente, esse é um aprendizado para você que está aí hoje. Ah, Gladson, você acha justo eu dar meu dízimo? Não, eu não acho justo você dar o seu dízimo. Não acho. Porque você não tem que dar. Você tem que devolver o que não é seu. Gente, e quer uma coisa? Eu nunca vi ninguém menos ou mais pobre por causa de 10%. E aí eu vou ler de novo para você. Se você tem fé, olha como está escrito. Para você ver de novo aí, ó. Malaquias 3,10, usando o Taná. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz Adonai dos Exércitos, e vereis se eu não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Meu Deus! Então, naquele momento, a sua mãe, com lágrimas nos olhos, fechou a Bíblia e falou: filho, Deus vai te abençoar. Eu creio nisso. E ele foi. Só que no caminho, quando ele está indo no caminho, ele encontra um homem. E o homem chega para ele e fala: meu jovem, eis que te digo algo impressionante. E profetiza na vida dele. Ele falou: o que é? Deus diz que haverá um homem que ficará extremamente próspero e rico vendendo sabão. Que seja você. Ele imediatamente, porque estava indo naquela situação onde eu começo, e aí ele, com aquela palavra, ele creu na palavra daquele senhor. Olha que forte isso. E ele crê nessa palavra e falou assim: acho que eu já sei onde que eu vou começar. Então ele foi numa empresa que vendia sabão e, consequentemente, velas, também fazia velas. E ele começou a trabalhar arduamente lá para aprender. E como ele era só, muitas vezes ele era o primeiro a chegar e o último a sair. E ele fazia com muito amor. E na profecia, o homem chegou para ele, que na profecia falou: e seja honesto, muito honesto, porque a prosperidade vai vir através da sua honestidade. E isso ficou introjetado na sua alma. E passando o tempo, ele foi se sobressaindo. Quantos anos ele tinha? 16 anos, quando ele foi para Nova York. Então, aos 16 anos, ele já estava nessa questão de tentar ajudar. Então, o primeiro salário dele, o primeiro ganho que ele teve, ele pensou em primeiríssimo lugar, lembrou da mãe. Foi lá e numa igreja próximo onde ele morava, foi lá e entregou o dízimo. E o mais impressionante que aconteceu, diz uma história que ele pediu uma confirmação. Já ouviu? É a história bem que se repete. Aí nessa confirmação ele pediu, e o pastor da igreja onde ele estava frequentando disse: eis que te digo que haverá alguém aqui que levará a purificação das bocas pecaminosas desse mundo. Uau! Ele pegou essa palavra. Tem várias vertentes dessa mesma história, mas eu acho essa muito interessante. Pode ser romantizada? Pode. Mas vale muito a pena. A história fica muito mais intensa depois disso. E ele foi começando, ele lembrando da palavra e foi crescendo na empresa. Tanto que ele começou a chamar a atenção do proprietário da empresa, que começou, meio que apadrinhou ele, viu que ele era um trabalhador honesto, entregava, fazia, e o sabão que ele fazia era o melhor. Ele se profissionalizou naquilo. E à medida que ele foi ficando mais profissional, melhor, mais era procurado aquele sabão.
E as pessoas perguntavam, qual que era o sabão? Pô, eu queria esse sabão aqui, era do lote que ele tinha fabricado. Depois ele começou a vender, então ele começou a acreditar na palavra. Até que aquele proprietário, vendo que poderia perdê-lo, teve a magnífica ideia de colocá-lo como sócio, tendo em vista que ele não tinha filho. Então, começaram a trabalhar, e até que o proprietário veio a falecer. E ele, como proprietário, ele começou a fazer as coisas para Deus, sempre lembrando do dízimo. Aí surge o segredo da prosperidade. Tá preparado? Eu tenho certeza que esse é o segredo da prosperidade. Mas você não vai fazer. Não vai. É impossível de fazer. Mas ele teve uma grande ideia. Ele falou, poxa, eu estava acostumado com sócio. Só que eu quero colocar um sócio melhor. E aí ele chamou o contador. Contador, eu quero colocar um sócio aí. Aí ele, tudo bem. Coloque aí que Deus é o meu sócio. O contador falou, não, mas não tem como colocar ele. Eu falei, não, então separa 10% de tudo que essa empresa ganhar. Ele é meu sócio. É dele. Aí ele, tudo bem. E com isso, a empresa mais do que multiplicou. E com essa ideia que ele teve condições de comprar a fazenda do pai, para o pai e para a mãe. Uau, honrar pai e mãe. E aí foi começando a crescendo. Aí ele chegou e falou assim, chamou o contador de novo e falou assim, contador, eu queria que você aumentasse a porcentagem de sociedade, de porcentagem para o meu sócio majoritário. Ele, quanto? 20%. Então esse valor era utilizado para quê? Para igrejas, para ajudarem pessoas necessitadas, viúvas. E ele, com aquele dinheiro, 20%, ele chegou para o contador, e aí ele começou, em 1806, ele começou a inaugurar e crescer mais ainda, ao ponto que ele começou a ter franquias. Aí ele chamou o contador novamente. Eu falei, eu queria que você aumentasse para 30. Aumentou para 40 e aumentou para 50. Passado alguns anos, a prosperidade, ele crescendo em todo lugar, a empresa reconhecida, o nome dele estava sendo reconhecido. Olha que interessante isso. E aí ele chamou o contador e falou, após ir ficando extremamente milionário, ele chegou e chamou o contador. Aí o contador veio e falou, pois não, eu falei, eu tô incomodado aqui. Aí ele, eu já tava querendo te falar isso. E o contador, né, assim, franzindo a testa, falou, eu também queria falar com você sobre isso. Eu falei, porque eu tô incomodado aqui com a questão da porcentagem. Aí o contador, eu também, é isso que eu queria falar com você. Aí ele falou, antes que você fale qualquer coisa, eu queria que eu acho injusto, muito injusto, o meu sócio ficar com 50%. Eu quero que ele seja o sócio majoritário da minha empresa. Eu quero ajudar o máximo de pessoas. Então, a partir de hoje, eu quero viver apenas com 10%. E 90% é de Deus. Uau! E os 10% hoje calculado de ganho pessoal, de retirada, seria no valor de 6 milhões de dólares mensais. Uau, Gladys! Olha como um homem de Deus entendeu o seu propósito. Não era o ganhar por ganhar. Não era o ganhar por ganhar. O William Colgate é o exemplo de um homem que começou de baixo, confiou em Deus e foi crescendo. E foi crescendo. Até chegar onde chegou. O seu nome, mesmo depois que foi comprado, não foi esquecido. Não foi retirado o seu nome da sociedade. Porque passou para outras propriedades. Porque é um nome que quando você faz as coisas de Deus, o seu nome é lembrado. Legado. William Colgate é o exemplo de legado. Literalmente. Um exemplo prático de legado. Como assim, Gladys? A arca é de quem? De Noé. Não. Todo o plano é de Deus. Mas quem fez? Noé. E Noé nunca mais foi esquecido. Você até hoje lembra dele. Por quê? Noé obedeceu a direção de Deus. Gerou um legado. Tá entendendo? Onde está o seu propósito? O seu propósito está no seu legado.
Para que você quer ser lembrado? Ah, eu vou ser o melhor contador, eu vou ser o melhor advogado. Tá, para quê? Para ganhar dinheiro ou para ajudar o próximo? Uau! Qual é o seu legado? Aqui nós aprendemos o legado de um homem chamado William Colgate, que no final da vida falou, eu acho muito injusto que o meu sócio fique apenas com 10%, 20%, 30%. Não. Eu vou ficar com 10% e o meu sócio majoritário. Tudo que é para Deus, 90%. E com esse dinheiro que ele arrecadava, ele ajudava igrejas, escolas, faculdades, hospitais, viúvas e várias pessoas que estavam crescendo. Ele criou um legado. Muitas vezes existem empresas sem alma. O que é empresa sem alma, Gladys? Eu vou ter um exemplo, uma história muito interessante, que num momento de crise que houve, que tudo fechou no mundo, e aí o que ocorreu? Uma empresa nos Estados Unidos que vendia camisa caiu. Ela teve a grande e a sensacional ideia. A nossa empresa precisa de alma. Não é dinheiro por dinheiro. Nós precisamos de ajudar. Nós temos um produto. E aí eles pegaram e foram numa escola, numa entidade de caridade e falou, toda camiseta, a gente vai fazer umas camisetas para cá, para vocês. E do que vendermos, 5% de vocês, a gente quer dar para vocês. E eles acharam fantástico. Essa empresa faturou mais de 5 milhões de dólares fazendo isso, não somente como entidade, porque parte do que ele ganhava, ele devolvia para essa entidade. E muitas vezes, esse 5% que ele dava não era maior do que os 10% do lucro. Uau! Mentalidade. Quando você começa a ter uma mentalidade, eu digo que quem não dizima é dizimado. O dízimo. E depois que eu te mostrei no Tanakh como significa, gente, é muito mais pesado no Tanakh. O ato de fé não é você orar para conquistar. É orar tendo certeza que já conquistou. Quando você diz vai ser, é carnal. Quando você diz é espiritual, porque já aconteceu. Eu creio que o seu propósito está naquilo que você precisa fazer. O William Colgate, ele colocou o seu nome na história porque ele criou um legado. Ele não criou uma empresa. Ele acreditou na palavra de um homem que no meio do caminho profetizou na vida dele. Sabe o que eu quero profetizar na sua vida hoje? A sua história é maior do que aquilo que você acha que é. A Bíblia fala que assim como você pensa, assim é. Se você acha que é pequeno, lamento dizer, você é pequeno. Mas o meu Deus diz que você é a imagem e semelhança daquele que é o Criador. E você tem o poder de criar. Que você hoje, vou te dar uma direção que isso é infalível. Você vai chegar e falar assim, Deus, o que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? Me dê uma ideia. O Senhor é o Deus da criação. O Senhor tudo criou. E com perfeição. Me dá a oportunidade de também usufruir desse DNA celestial que está em minha alma. E eu sei que eu posso usar. Mas não é para ganhar. Tem um vídeo que eu coloquei aqui, que é o Segredo da Prosperidade. Assista ele. Gente, fenomenal. Ele junto com esse vídeo aqui, lá eu conto a história de um judeu. Aqui eu conto a história de um cristão. E aí você vai falar assim, Gladys, e aí, o que você está querendo dizer? Que a essência de ajudar o próximo, de amar o próximo, muitas vezes é o maior propósito que você muitas vezes pode ter. E você vai entender que você é imagem e semelhança de Deus quando você ajuda o próximo. E pensa menos no eu. Quando você vê alguém falando muito do eu, é porque essa pessoa ainda não teve um encontro pleno com Deus ainda. Nem passou por muita dificuldade. Ou está passando e não entendeu ainda. Mas quando ela passa por dificuldade, fala assim, Senhor, menos de mim, mais o Senhor. Obrigado pelo Senhor, pela tua graça, por ter me desviado daqueles caminhos. Muitas vezes você está passando por um caminho agora tortuoso, tudo dando errado, é porque Deus quer te colocar no caminho certo. O William, ele estava indo por um caminho que ele não sabia. Só que ele teve uma mãe que usou essa palavra, essa mensagem, que para mim, ela é o resumo desse vídeo. E eu vou repetir de novo para você, usando
Ataná. Olha aí. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Fazei prova de mim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Fazei-me prova, não é provocar. Ah, se o Senhor é Deus, isso é provocar, isso é errado. Já vi pastores falarem isso. Provoque Deus, Deus tem que ser provocado. Que ignorância. Não entendeu a Bíblia, não estudou o original. É fazer prova. Como assim, Gladys? É a mesma coisa se você é como se você fizesse uma aposta com Deus sabendo que já vai perder ganhando. Literalmente. Como assim? Não entendi. Você faz uma aposta com Deus sabendo que vai perder, mas vai ganhar. Eu vou apostar aqui com o senhor, não que eu concorde com a aposta, vou deixar claro aqui. Porque tem gente aqui que vai começar a querer, ele é de Deus, vou fazer um tigrinho, cuidado. Você vai sair rasgado. E mordido ainda. E aí, porque a palavra juros no hebraico significa mordida. E jogo também pode ser mordida também, porque você perde. E aí, perdi a linha de raciocínio aqui agora. Voltar aqui. Fazei prova de mim. O que significa isso, Gladys? Não é provocar Deus, é quando você faz uma aposta com Ele, sabendo que vai perder, mas vai sair ganhando. Senhor, eu vou apostar aqui que o Senhor, eu vou fazer prova do Senhor, toma aqui, ó, vou dar meu dízimo, e aí Ele faz você prosperar. Peraí, mas você perdeu, mas Ele faz você prosperar, porque você apostou dizendo que não vou prosperar, vou fazer prova do Senhor. Só que você ganhou, você perdeu ganhando, é a única aposta que você sai ganhando, é o dízimo. Literalmente. E aqui, ele passou a dar 90% do que ganhava. E passou a viver com 10%. Aqui, a maior lição de William Colgate, que ele ensina. Sabe qual é a grande lição de William Colgate? Ele não foi um empresário que vendia sabão. Ele foi um empresário do reino. Porque ele entendeu que o maior propósito não é receber, é dar. Uau! Ele entendeu que o maior propósito divino de Deus é ser empresário do reino. Porque ele entendeu que é melhor dar do que receber. Que essa mensagem faça as portas da prosperidade e os céus se abrirem para você. Aposta com ele. Você vai perder, mas vai sair ganhando.